Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Imagem panorâmica de um escritório com mesas e computadores. Em uma mesa, monitor, teclado, mouse e headset. Chegaram pra gente no escritório no meio da tarde e falaram assim, amanhã vocês estão em casa durante 15 dias porque foi decretado pandemia. Foi um corte muito abrupto, um susto, na verdade. O que você sente mais falta de estar presencialmente com os colegas, de ter uma troca, uma reunião, uma brincadeira? São momentos que você não consegue ter em casa, né? Esse trabalho coletivo faz falta no dia a dia da gente estar junto discutindo a parte de criação. Acaba que esse processo virou Pablo um processo Peixoto, videomaker. Por computador, né? As reuniões de pauta são feitas todos os dias por computador e a gente às vezes sente falta. Vira e mexe a gente tem que ir na agência, conversar e acertar algumas coisas. Homem abre o notebook para usá-lo. O home office não é uma invenção da pandemia do coronavírus. Aliás, já faz tempo que muitas pessoas trabalham de casa. É claro que isso depende da função exercida, da política da empresa e do interesse do colaborador. Só que antes da pandemia, o trabalho remoto era tido como uma espécie de benefício. Com o isolamento social, passou a ser uma necessidade e hoje é uma tendência no mundo todo. As pessoas começaram a se acostumar André com Fischer, isso, especialista e as em mercado de empresas, trabalho. as instituições também a se acostumar com isso. E a organizar a sua vida doméstica, a sua vida de trabalho, tornando essa vida mais equilibrada. André é um dos pioneiros em metodologias de avaliação de clima organizacional no país e está à frente de vários projetos de consultoria e pesquisas em recursos humanos para instituições públicas e privadas. Ele explica que, com a pandemia mais controlada e a rotina voltando ao normal, as empresas são quem determinam se o funcionário vai trabalhar de forma remota, presencial ou em regime híbrido. As pessoas, em alguns casos, estão resistindo muito a voltar ao trabalho presencial, porque acomodaram a sua vida assim, estruturaram o seu trabalho, a sua vida doméstica assim, e o retorno agora passa a ser um retorno penoso. Esta advogada também explica que o home office já era aplicado em algumas empresas, mas havia muitas dúvidas quanto aos modelos de contrato. A medida provisória 1108 trouxe novas regras. Antes, na CLT, era que o trabalho remoto Lívia Leite, era advogada. aquele que era realizado preponderantemente fora das dependências da empresa, então entendia-se como a maioria dos dias fora da empresa. Hoje a redação da lei é diferente, ela tira essa preponderância, né? Então ele pode ser realizado independentemente da quantidade de dias nas dependências da empresa, ou não. A MP estabelece, por exemplo, que o teletrabalho poderá ser contratado por jornada, por produção ou tarefa. E nos casos em que o controle de jornada não é essencial, o trabalhador terá liberdade para exercer as atividades na hora em que desejar. A pessoa não necessariamente precisa morar na mesma localidade que a empresa, e aí a MP veio e definiu que a relação vai ser regida pela legislação da localidade da empresa. Claro que também aparece a exceção, né, que pode ser negociada essa regra, sobretudo quando é um trabalho internacional, né, quando o empregado resolve morar em outro país, por exemplo. Foi o que aconteceu com a Paula. Ela mora em Fortaleza e é arquiteta de uma empresa de São Paulo. Dentro da arquitetura, nós não temos Paula fronteiras. Tia, arquiteta. Nós, dentro da universidade, nós já aprendemos que a arquitetura, em toda parte do mundo, tem uma comunicação, tem uma cultura e tem uma adaptabilidade a cada estilo de sociedade. Paula se adaptou à nova rotina. Está muito mais feliz porque o teletrabalho tem lá as suas vantagens. No intervalo do almoço eu posso ali me deitar, dar um cochilo, tomar um banho, assistir um episódio de uma série que eu goste e até mesmo limpar a casa. Isso é muito bom. A gente acorda de manhã, já pode acordar mais tarde, toma um banho, faz uma reflexão do dia e já começa a trabalhar, né? Isso é maravilhoso. João tem uma agência de publicidade em Brasília.
6 meses antes da pandemia, os funcionários começaram a fazer home office. Os resultados na agência melhoraram. Tem 2 fatores que contribuíram muito para isso. João Hamilton, especialista em marketing digital. Do horário de trabalho. Algumas pessoas rendem muito melhor de noite do que de dia, por exemplo. Outros, ao contrário, rendem melhor de manhã especificamente. E um outro fator determinante foi a questão do deslocamento, né? Alguns dos nossos colaboradores moravam a 2 horas de distância do trabalho. Então, para ir até a agência e retornar, eram 4 horas no dia. Mulher desenha modelos de vestuário em papel. Autonomia, economia, liberdade e conforto são algumas vantagens do trabalho remoto, mas para ele ser eficiente, algumas dicas são importantes. Ter um local adequado para trabalhar com poucas distrações que possam tirar o foco. Iluminar bem o ambiente. Ter uma internet boa para não ter contratempos. Estabelecer uma rotina com intervalos para um café, por exemplo, ou para relaxar. 67% dos nossos entrevistados em 2022, eles diziam que se sentiam mais produtivos do que quando trabalhavam presencialmente. Para trabalhar de casa, Pablo aprendeu a separar a vida pessoal da profissional e criou uma nova rotina. Foi tudo muito no improviso. E eu lembro que nesse período assim eu até tive que falar com o pessoal do escritório, é o seguinte, eu vou ter que adaptar o horário, porque eu só tenho um computador em casa e minha esposa também veio trabalhar em casa, a gente está só com o computador, então ela vai ter que trabalhar de manhã e eu de tarde. Então a gente começou ela trabalhando de 8 às 2 e eu de 2 às 10 da noite. E aí a empresa falou, não, peraí, vamos me arrumou um computador, cadeira, aí começou o processo de adaptação meio com o carro andando, assim, foi meio maluco, assim, meio assustador, na verdade, né? A sala de TV, de um dia para o outro, virou um escritório. Foram quase 2 anos dividindo o espaço do Repórter cômodo com a Leonardo mulher, Ferreira, que é Vicente bancária. Pires, DF. O combinado era assim, metade da mesa para ele, a outra metade dela. A mulher do Pablo voltou a trabalhar de forma presencial e ele continua aqui, só que agora com um pouco mais de espaço. E se depender dele, vai continuar assim por um bom tempo. Você e sua mulher passavam praticamente o dia todo juntos, dividiam inclusive a mesma mesa para trabalhar. Como é que foi nesse período a convivência? Cara, felizmente foi tranquilo, né? A gente se adaptou bem e não tivemos problema de convivência. Eu sei que esse período foi muito difícil para muito casal, né? Mas nós nos adaptamos bem, foi bem tranquilo, assim. A nossa rotina, o nosso trabalho, a nossa... essa coisa de estar em casa, os dois juntos, e dividir as tarefas de casa e trabalhar ao mesmo tempo foi bem tranquilo pra gente. Agora, com um sofá desse tamanho, uma televisão na frente, tem que ter muita disciplina, né? Tem que ter muita disciplina. Mas é um processo que eu me adaptei bem, assim, é bem tranquilo. Apesar de ter as distrações e tal do dia a dia em casa, tranquilo, a televisão fica ligada só quando eu não estou trabalhando, então você vai adaptando essas questões todas. Nem todos os dias em casa, nem todos os dias de forma presencial. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra as vantagens do trabalho híbrido. A gente volta rapidinho. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Sequência de imagens. Escritório, pessoas trabalhando em computadores. Outras conversam descontraídas em reunião. Um modelo de trabalho que pode ser o sonho de muita gente, mas não é todo mundo que se encaixa no formato híbrido. Johnny, por exemplo, prefere trabalhar presencialmente. O tipo de trabalho que eu desenvolvo, eu dependo Johnny muito Eloy de Lemos, comunicar gerente com as administrativo. pessoas o dia inteiro e às vezes de responder a questões que elas precisam, né? Então, assim, o meu time trabalha na área administrativa para suprir, para criar meios para todos os times. Então, essa falta dessa comunicação imediata, do colega levantar na minha sala e às vezes pedir alguma coisa, foi uma coisa que realmente foi difícil de lidar no início. Quando foi necessário estar em casa, a gente se adaptou. Eu criei dias em que eu vinha para o escritório, eu vinha uma vez na semana e tudo que era presencial eu resolvia nesse momento. Ele conta que no início da pandemia, quando precisou trabalhar somente de casa, de home office, a experiência foi conturbada por conta do tipo de trabalho que faz, que depende da comunicação com as pessoas. Hoje em dia, até gosta de ter a opção de trabalhar de casa,
mas faz isso só uma vez na semana. Eu acho que no modelo presencial a gente ganha pela comunicação, a gente ganha pela interação com o time, a gente ganha provavelmente na agilidade de resolver determinadas situações e até de avançar mesmo em construir novas ideias e tudo, mas no modelo do teletrabalho a gente também ganha por estar mais perto da família, às vezes por ter um pouco mais de conforto ali na pausa do almoço, de não precisar pegar trânsito e tudo. Enfim, são modelos que acho que eles se complementam mesmo, na minha opinião. Antes da pandemia, o trabalho aqui nessa empresa de desenvolvimento de software era 100% presencial. O modelo híbrido, que mistura o formato presencial com home office, foi implantado só depois. Hoje em dia, pelo menos 1/3 dos funcionários trabalha de casa. A maioria são desenvolvedores que ocupavam este espaço. Essas pessoas, pelo que eu tenho observado, normalmente são pessoas que, recebam uma missão e eu vou trabalhar algum tempo nela e depois vou entregar. Elas são acostumadas a criarem uma trilha sozinho. E não é o meu caso, por exemplo, né? E de muitos outros colegas também. Eles precisam estar aqui, eles precisam estar juntos para fazer as coisas acontecerem. Então, eu tenho, convicção de que sim, isso depende muito de perfil, depende de como eu enxergo o mundo e de como eu desenvolvo o meu trabalho também. Uma questão de perfil e de trabalhos que se complementam entre si. Do outro lado da história, o modelo híbrido também abriu portas para uma nova realidade. Nós tínhamos muito essa limitação geográfica, né? Quando nós íamos buscar um profissional muito qualificado, às vezes a gente não conseguia encontrar ou fazer que a empresa fosse atrativa para ele, para as pessoas que estão aqui no DF. Então, quando essa modalidade de trabalho chegou, a gente realmente expandiu a nossa possibilidade geográfica. E a gente conseguiu trazer pessoas de outros estados e foi muito positivo para o nosso time isso. André, especialista da área, fala que a Revolução Industrial, entre os anos de 1760 a 1840, acabou criando essa forma presencial de trabalho, com cumprimento de horários, trabalhadores reunidos, operando máquinas. Mas esse cenário mudou com a chegada dos computadores e de tecnologia da informação e comunicação. Nós tínhamos já, antes da pandemia, André as condições Fischer, especialista em mercado de para trabalho. isso que está acontecendo agora. Por que aconteceu na pandemia? E por que não se fazia? Né? Não se fazia porque essa cultura industrial ainda está absolutamente arraigada, embora o setor de serviços seja responsável pela maior parte do PIB, embora o setor de serviços seja responsável pela maior parte dos empregos, a mentalidade industrial está dentro do escritório. Mas, aos poucos, o comportamento de muitas organizações vem mudando. Isabela chegou em Londres no fim do ano passado e, por conta da pandemia, a empresa adotou o modelo híbrido. 3 vezes por semana eu vou para a organização. Isabela Espíndola, internacionalista. Eu tenho hidro no prédio, né, no escritório, e de segunda e de sexta-feira eu trabalho de casa. É o mesmo horário de trabalho, então das 9 até as 5 da tarde. Só que aí eu fico de segunda e sexta-feira em casa e nos outros dias no escritório. Uma mudança que, segundo essa psicóloga, mexe com a cultura organizacional das corporações. A pandemia ela foi o grande agente catalisador desse processo de transformação digital, né? O mundo tech está aí. Então, assim, precisamos entender o impacto positivo de tudo isso e ficar com as informações que são relevantes e importantes. Agora, tem um impacto muito grande no clima organizacional e na cultura das organizações, né? Então, como é que eu formo? Cultura é a personalidade da empresa, né? Então, e clima é humor, né? Para fazer uma metáfora aí bem simples até. Então, o traço de personalidade daquela empresa é forjado pela convivência das pessoas. O dress code, né? O jeito que as pessoas se vestem, o jeito que as pessoas falam, né? Imagina os jovens que estão entrando agora para o mercado de trabalho, eles pegam um pouco a referência, né? O que eu faço, o que não faço. Aliás, muita gente gostou, aprovou e até prefere esse formato. A adaptação para o Daniel rolou de um jeito bem natural. Para o trabalho render bem em casa, ele tenta manter a mesma rotina do escritório. Procurar começar a trabalhar no mesmo horário sempre. Daniel Sanches Torce, advogado. Manter as atividades que você faria na parte da manhã ou na parte da tarde, nos mesmos horários, tanto em casa quanto no escritório. Porque essa rotina, ela ajuda a você não se perder no ambiente. Às vezes em casa tem-se a impressão de que o dia passa um pouco mais rápido,
porque você economizou ali algumas horas de trânsito no dia, você está num outro ambiente onde você se organiza, então algumas atividades elas acabam ficando mais para o fim do dia, a gente perde um pouco o controle. Lívia ressalta que entre as inovações que a medida provisória 1108 trouxe para a legislação é que a empresa não precisa mais especificar as tarefas que serão realizadas pelo empregado no caso do trabalho remoto. Antes, com a reforma trabalhista, isso era necessário. A advogada também explica que, mesmo que o trabalhador opte em trabalhar mais dias em casa e menos dias nas dependências da empresa, ou vice-versa, ainda assim se encaixa como trabalho híbrido. Na hipótese dela trabalhar mais horas do que aquilo que foi contratado, ela vai ser remunerada por isso, e é dever do empregador controlar essa jornada de trabalho. E se for por tarefa ou por produção, também é necessário que seja escrito no contrato de trabalho. Pessoas trabalham em escritório cheio. O rodízio em São Paulo ele estabelece que em alguns dias da semana, em alguns horários de algum dia da semana, de acordo com a placa do seu carro, você não pode circular no centro expandido de São Paulo. E isso prejudica muito na sua organização para ir e voltar do trabalho. Então, ou você tem que chegar muito mais cedo no trabalho, ou você tem que chegar muito mais tarde, ou você tem que sair muito mais cedo do escritório para voltar para casa, ou sair bem mais tarde do que geralmente você sairia. E tendo esse trabalho do dia do rodízio feito em casa, o deslocamento com o seu automóvel não é um problema. Você não precisa se preocupar em programar a hora de começar ou terminar de trabalhar, ou ter alguma reunião marcada no horário do rodízio não é um problema, porque você já vai estar em casa. Às vezes eu falo brincando que eu até esqueci qual que é o dia do meu rodízio, porque se eu não preciso sair com o carro, né, a gente não tem que se preocupar com isso. Coisa boa, Daniel, é isso aí, vida longa, um novo estilo de vida. E você não sai daí porque daqui a pouco eu volto para mostrar mais histórias super bacanas de quem se adaptou ao trabalho remoto e hoje vive muito bem assim. Tem gente também que é nômade digital e trabalha da praia. Pode acreditar, é daqui a pouquinho. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Sequência de imagens. Na beira da praia, homem olha para o mar. Ele faz selfie na piscina do hotel e na praia. O escritório dele é na praia. É isso mesmo que você ouviu. Gabriel é nômade digital há 2 anos e desde então viaja pelo Brasil desfrutando das belezas naturais que o país oferece. Mas conquistar esse lifestyle exigiu dele anos de dedicação e estudo no mundo dos negócios digitais, até conseguir estruturar a vida que sempre quis. Eu só consegui, de fato, me livrar das amarras... Gabriel Franco, nômade digital. Geográficas, né? Recentemente. Porque a gente ainda tem muito preconceito com você ter negócios e não ter uma unidade física, você não trabalhar num lugar físico, trancado numa sala, entre 4 paredes, olhando para a cara de outras pessoas. Ou, no caso do home office, tem empresas tão arcaicas ainda que não permitem que o profissional, mesmo estando home office, saia de casa e trabalhe de um lugar que ele ache melhor para ele. Antes mesmo da pandemia, o paulistano já havia instalado nas 2 empresas que tem o esquema de home office, que, segundo ele, funcionou super bem e admite que estimula o mesmo estilo de vida com os colaboradores. Para ele, ser nômade digital significa ter liberdade geográfica e poder viver em qualquer lugar do mundo trabalhando online. Todos os meus colaboradores trabalham home office desde então ou como nômades digitais. Eu estimulo que eles trabalhem viajando. A qualidade de vida influencia diretamente na qualidade da prestação de serviço. E eu pude perceber isso ao longo do tempo. A satisfação com a vida influencia na qualidade do serviço. Muitas empresas confundem isso com a satisfação com a empresa, colocando jogos e brincadeiras dentro da instituição, achando que isso vai tornar o trabalho mais eficiente, qualitativo, vai tornar aquele profissional mais, mais satisfeito com a vida que ele leva dentro daquela instituição. E na verdade não. Se você quer ter um impacto real na vida do colaborador, você tem que impactar na vida dele, não na vida dentro da empresa. Você tem que fazer com que a vida dele seja diferente e melhor. Ficou com vontade de enviar seu currículo para o Gabriel, né? A boa notícia é que essa é uma tendência para as novas gerações e para aquelas que querem inovar também. Hoje, ele mora numa praia do Ceará, depois de ter passado por vários paraísos brasileiros. Mas amanhã ou depois, não se sabe por onde estará. Isso aí, Gabriel, você é motivo de inspiração. A supervivência eu defendo ao invés da sobrevivência.
que é o que todo mundo está acostumado, porque a gente, quando o nosso instinto reptiliano, né, coisa que não passou ainda, ele está muito ligado à sobrevivência. E a gente já não está mais nessa fase, a gente pode superviver, em vez de só sobreviver. Em casa, o homem desce as escadas e vai até o computador na escrivaninha. O trabalho remoto tem sido almejado por muitos, em especial depois da pandemia, quando as pessoas viram como o esquema funciona bem para alguns. E Antônio se enquadra nesse perfil. É engenheiro de software e foi contratado por uma empresa americana em fevereiro de 2021. Todo o processo de contratação foi em inglês, bem como as reuniões que tem diariamente e o contato com clientes. Quando eu fui contratado, a primeira coisa que essa empresa fez... Antônio Lopes Júnior, engenheiro de software. Para eu imobiliar, né, ou para usar como quisesse, mais para a questão de conforto. Tá? Então eu comprei uma cadeira, comprei algumas coisinhas relacionadas ao bem-estar, né, ao conforto mesmo. O outro ponto acho que talvez seja o principal, é a questão da flexibilidade de horário, né, e não ter que me deslocar até o local físico. Então a questão do transporte também é um diferencial muito grande. Um dos benefícios que o home office trouxe para o Antônio é a liberdade de fazer o próprio horário, seja de onde for. Ele, por exemplo, já tirou uma semana para trabalhar da praia. Outra coisa boa que aconteceu foram algumas mudanças de hábito. Antes morava num apartamento. Depois que começou a trabalhar dessa forma, optou por uma casa maior e com mais conforto. No apartamento que eu morava, eu trabalhava na mesma mesa que eu fazia as refeições. Então, chegava à noite, eu tinha que recolher o computador e tal, para poder ter a refeição, né, o jantar, no caso. Final de semana, empacotava tudo e só montava na segunda-feira de manhã. Né? Aqui não, aqui eu tenho um escritório que, enfim, é escritório e pronto. A rotina por aqui é a base de disciplina e planejamento, mas por estar em casa, consegue ter tempo para cuidar do jardim, tomar aquele cafezinho nos intervalos e por aí vai. Como tudo na vida, tem os pontos negativos também. Você perde um pouco essa convivência social. Então, aquela questão de você parar no meio do dia para relaxar, né, espairecer a cabeça, e tomar um cafezinho com um colega, isso não tem, né? É possível fazer? É. A gente tem ferramentas que a gente pode utilizar durante o dia a dia que a gente pode fazer isso, só que é diferente. Antônio é contratado como PJ, que significa pessoa jurídica. É uma celebração comercial firmada entre duas partes, ou seja, quando alguém com CNPJ ativo passa a prestar serviços a outro negócio. A empresa americana não fez essa exigência, mas ele preferiu assim para estar em dia com os impostos no Brasil. A gente tem uma questão quando o trabalhador o brasileiro continua aqui, que é a questão do domicílio fiscal, né? Ele não vai alterar o domicílio fiscal dele, então, apesar de a legislação trabalhista poder ser outra aplicável, outras legislações brasileiras vão continuar valendo para ele. Né? Por exemplo, a tributária, ele vai, como o domicílio fiscal dele continua aqui, ele continua tendo que declarar imposto de renda e outras regras do tributário, né? Você não vai ter plano de saúde, você não vai ter 13º, férias normalmente são 2 semanas, embora você possa se ausentar por um período maior do que 2 semanas, mas você não recebe por essa excedente de dias que você ficar fora. O homem senta diante de 2 telas, a do computador e a do notebook. Ian é holandês e se mudou recentemente para Fortaleza, Ceará. Trabalha em uma empresa sediada em Berlim e a alternativa que encontrou foi abrir uma consultoria no Brasil para seguir na companhia alemã. Ian Vila Timer, cientista de dados. Agora, na nova empresa, nós investigamos algumas possibilidades e existem 2. Eu seria empregado numa empresa brasileira chamada Workmotion e seria promovido de trabalho remoto. Eles são provedores globais de trabalho remoto e seria protegido pelas leis brasileiras e receberia meu salário dessa empresa. A segunda opção seria começar a minha própria empresa de consultoria e enviar faturas mensais. E nós optamos por fazer assim. Just send invoices on a monthly basis, and we decided to go for that. Ian trabalha com a paisagem da cidade em dia de sol à sua janela.
escritório da empresa de software, pessoas trabalham e conversam. Johnny trabalha em sua mesa. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Espero que eu possa ter te ajudado a abrir um pouco sua mente e ter vontade, um pouquinho de vontade, de viver esse estilo de vida nômade. De detalhe, hein? Eu já conheci muitos nômades na estrada, famílias. Não tem desculpa, é só querer se livrar das amarras e ir para a estrada. Um abraço. Créditos finais. Produção Marcela Luiza e Thalita Oliveira. Reportagem Leonardo Ferreira e Renata Teodoro. Edição do texto Leonardo Ferreira. Cabelo e maquiagem Eliana Rondão. Cinegrafia Jeff Martins, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica Kleber Leite e Lucas. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Videografismo Lucas Martins. Núcleo de programação Oswasa. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça e Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça, 20 anos.